Olá, o Vida Vivida de hoje recebe a jornalista e apresentadora do Esporte TV, que foi a primeira mulher a narrar esporte nas organizações Globo. Eu converso agora com Vanessa Rich. Vanessa, obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer tê-la aqui. É um prazer sempre voltar aqui, eu gosto muito, adoro esse ambiente. É verdade que você queria ser publicitário? O que fez mudar de ideia? Então, eu sonhava muito, né, com aqueles anúncios, com a criação, eu adorava criar spots de rádio, jingles, eu achava aquilo o máximo, eu colecionava os anúncios de revista que eu gostava, eu tinha uma pasta de anúncios, eu sempre gostei. E aí, assim, eu me interessei pela publicidade porque um dia eu fui conhecer a Arteplan, que era ali na Lagoa, e aí eu fiquei encantada, né, com a criação, né, com todo o processo que leva até a montagem de um comercial. E aí eu me formei em publicidade primeiro. E aí só depois de 1 ano e meio é que eu voltei para a faculdade para cursar jornalismo. Bom, Vanessa, eu soube que desde criança você já tinha interesse pela comunicação. Como é que é essa história? Nossa, eu acho assim que eu fui descobrindo, só depois é que eu realizei que eu realmente tinha esse interesse. Quando eu era criança, eu usava os cartões de Natal que meu pai recebia para fazer sorteio com os cartões de Natal. Eu fingia que eu era a Simone do Balão Mágico, meu irmão era o Fofão, porque era o que eu assistia na televisão. E eu adorava, eu comandava, era meio a Xuxa, assim, sabe? E depois, já adolescente, todas as festas que eu fazia, eu sempre aparecia gravando, entrevistando as pessoas, né? Eu e o Marcelo Rodrigues, que hoje é comentarista do Sport TV, que era, assim, uns 2 anos ou 3 mais velho do que eu, mas estudava no mesmo colégio, era da mesma turma e tal. E a gente sempre, em todas as festas, ou eu estava filmando e ele estava entrevistando, ou vice-versa. Tinha que trabalhar com televisão, enfim, tinha que ser jornalista. Você trabalhou alguns anos com rádio, como radialista. Diz que o rádio é uma escola, que ele dá assim, uma base muito sólida para quem quer trabalhar com comunicação. Quem faz rádio bem, faz TV com a mão nas costas? Eu acho que todo estudante de comunicação deveria fazer primeiro rádio, porque o rádio te dá improviso, rapidez de raciocínio. Né? Então, por exemplo, a grande cobertura que eu fiz na Globo News ainda é o 174, o sequestro do ônibus. Eu fiquei 3 horas e meia no ar falando sozinha sem ter como apurar. Se eu não tivesse passado pelo rádio, com certeza eu não teria feito a cobertura como eu fiz, entendeu? Não teria narrado o que estava no entorno, o que não estava no vídeo, que as pessoas não viam em casa, né? Então eu acho que o aprendizado no rádio é fundamental. Você começa a transmitir para alguém alguma coisa que esse alguém não está vendo completamente, né? No rádio não vê mesmo. Na televisão você usa esse artifício para você dar uma incrementada naquela imagem que a pessoa está vendo em casa. Então eu acho que foi assim, e ainda é a minha grande paixão, eu ainda vou voltar para o rádio, eu quero fazer um programa popular. Você foi a primeira mulher, né, como a gente já disse, na função de narradora esportiva das organizações Globo. Você sofreu algum preconceito? Porque essa é uma área, já que é uma área tão dominada pelos homens? Nenhum. Isso é muito curioso, né? Eu fui muito bem recebida por toda a equipe. Eu passei 2 anos, ainda na Globo News, acompanhando o Galvão, Kleber, Luiz Roberto, Sérgio Noronha. Eu acompanhava todos esses narradores que me receberam super bem. E eu recebia várias dicas. O Zé Roberto Reit me deu um livro com as regras, né, do futebol. Todo o meu tempo livre, minhas folgas, meus fins de semana, minhas férias, eu acompanhava. E aprendi muito com eles. 2 anos depois é que eu fui transferida para o Sport TV. E realmente eu achei que de cara, eu acho que o preconceito está na gente, né? Ah, não, mulher, né? Eu, quando recebi essa proposta da Alice Maria ainda na Globo News para narrar, eu falei, não vai dar certo, vão me mandar pilotar fogão. E de repente não foi nada disso que aconteceu, pelo contrário, eu fui super bem recebida. É claro que eu acho que a mulher não tem o domínio de esportes que os homens têm. Vocês nasceram e foram criados aprendendo, né? Eu ia ao Maracanã para ver as torcidas, eu não ia para prestar atenção, né, muito no jogo. Hoje é um assunto que me interessa, que eu gosto, mas quando eu era pequena, então a gente nunca vai ter, eu acho que as mulheres, pode ser que as próximas gerações sim, mas hoje eu vejo que a gente não tem a mesma cultura que os homens têm, entendeu? Por mais que você estude, não é uma carga que você trouxe da sua infância, né? Qual foi essa primeira narração sua? Você ficou nervosa? Como é que foi? Então, primeiro eu comecei a fazer uns pilotos escondidos, né? O primeiro jogo que eu narrei era de futebol, era Fluminense e São Caetano, e foi tão engraçado me ver narrando um gol, né? Isso ainda quando eram pilotos. Depois a minha estreia deve ter sido 2005, 2006, quando eu narrei um jogo de vôlei de praia. Era a Shelda e a Adriana Bear. E depois aí sim eu comecei, isso aí foi gravado, esse primeiro jogo foi gravado. Agora quando foi ao vivo para valer nos Jogos Pan-Americanos em 2007,
Eu tenho uma característica que é muito minha, baixa um santo assim e eu fico calma. E aí eu comecei a narrar e foi maravilhoso poder narrar as medalhas da ginástica, né, Diego Hipólito, a Daiane. Eu comecei a narrar todas as transmissões de ginástica, de natação, hipismo, nado sincronizado, saltos ornamentais. E assim, é um presente poder narrar um ouro para o Brasil, é o máximo. E aí, você já foi a campo? Já cobriu, por exemplo, uma partida de futebol no gramado? Então, quando eu comecei a trabalhar no Sport TV, eu já comecei apresentando programas, né? Então, eu não tive a oportunidade de ser repórter de campo, por exemplo. Essa oportunidade eu não tive. Tem vontade? Eu tenho, eu acho que deve ser interessante, sim, porque tem toda, eu acho que a dinâmica do jogo, né? Terminou, no intervalo você corre para tentar achar o jogador mais importante daquele primeiro tempo, para você pegar uma entrevista, enfim, uma declaração. Mas eu fui muito, né, e vou ainda muito ao estádio, e nesse processo de estudo eu ia para saber o que as mulheres achavam, como as mulheres iam ao Maracanã, ou enfim, eu fui a vários estádios aqui no Rio e fora do Rio, para entender como a mulher vê o futebol, por que o cara leva a namoradinha no futebol, a mulher, ou por que ele não leva, será que ele tem medo de violência, enfim. Eu só sei que esse número está crescendo, tanto para quem está trabalhando, como para quem está assistindo. Das coberturas dos grandes eventos que você fez, mundiais, qual que te marcou mais e por quê? Vários eventos, assim. Fora do esporte, sem dúvida nenhuma, o sequestro do ônibus 174. Ali eu acho que vale falar um pouquinho sobre isso, porque eu imaginava que aquilo ali era um filme e que aquilo ia ter um final feliz. Eu falava assim, então tá, vambora, entra logo, policial, acaba com isso, encerra esse assunto. E na verdade não foi isso que aconteceu. Então foi muito triste, assim, eu passei um mês ouvindo a voz do Sandro Nascimento repetindo: seu delegado, já matei uma, vou matar outra. Eu passei, assim, maus momentos, assim, um mês mal. Quando eu fui ao cinema assistir o documentário, eu chorava como se eu estivesse lá, né, quando eu ouvi o tiro, porque ele atirou na minha direção, então eu saí correndo, então me marcou muito. Agora, sem dúvida nenhuma, eu acho que toda a Copa do Mundo é muito marcante, até os eventos de esporte que eu fiz ainda na Globo News, né, Copa de 2002, onde os comentaristas eram o Zagallo, né, e o amor, como é que é o nome dele? Dadá. O Dadá, Beija-Flor para no ar, né? Então, assim, foi o meu início no esporte. Foi muito marcante aquela cobertura e acho que, assim, Carnaval é uma coisa que eu gosto muito de fazer, adoro fazer carnaval. Eu fiz muito tempo para a Globo News e sinto muita falta, né? Muita falta. Eu sei que você gosta muito de carnaval, só que a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu adoro. Nossa, é uma paixão, é porque eu cresci, né? Aprendendo com meu pai. Meu pai é diretor da Mangueira, enfim. Pois é, Vanessa, você que trabalha com esporte, você deve ter um time do coração. Tenho. Pode revelar qual é esse time? Todo dia o garotinho, todo jogo do Vasco, o garotinho fala: o Vascão da Maria Sarriste, tu tá, né? Já foi, é o meu Vascão. É porque eu acho o seguinte, a gente não costuma declarar, Ed, porque eu acho assim, funciona, o torcedor tem uma cabeça de apaixonado, né? Então ele não tem esse limite, ele não sabe fazer essa separação entre ela tá rindo porque ela tá falando do time, do coração, ou então ela tá fazendo cara feia porque ela tá falando de um time que ela não gosta. Não é verdade. Eu acho que a gente tem uma imparcialidade assim, todos nós, se trabalhamos com esporte, temos um time do coração. Basta ter a imparcialidade para poder trabalhar, fazer um trabalho, né, honesto, digamos assim. Bem, Vanessa, a gente vai para o intervalo e já voltamos. O Vida Vivida vai para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o programa Vida Vivida, hoje conversando com a jornalista Vanessa Riz. Vanessa, a gente falava no bloco anterior da sua paixão pelo carnaval. Conta aí um pouquinho dessa história. Nossa, quando eu era pequena, meu pai reunia os 3 filhos e mostrava sempre no final do ano o CD das escolas e a gente aprendia as letras. E desde então, desde muito pequena, desde muito jovem, eu comecei a frequentar a Mangueira. Meu pai é benemérito da Mangueira e aprendi a gostar do samba, aprendi a entender, né, e pensar, caramba, existe um assunto que é o tema, né, que vai ser tratado, um enredo, né, e aquilo é transformado num samba enredo e aquilo vai para a avenida numa escola com 4.000 componentes. Eu acho fantástico. Eu adoro assistir. Durante muito tempo eu desfilei, fui destaque da Mangueira, desfilei muitos anos. Mangueirense? Nossa, sou muito. Cresci, né, assistindo toda quarta-feira lá a apuração, sofrendo, né, com meu pai. E aí, depois que eu entrei pra Globo, não desfilei mais e passei a cobrir o carnaval pra Globo News. E depois eu comecei a assistir, né, e assisto até hoje, adoro, é uma paixão. Amo carnaval.
Gostou dessa cobertura, de fazer esse trabalho? Como foi? Nossa, é muito legal, porque como você domina o assunto, tudo fica mais fácil. Então você vai lá, a pessoa já te conhece. Eu lembro que o Carlinhos Jesus, que é muito meu amigo, ele teve um carnaval que ele foi vestido de Moisés, que até abria as águas e tal. E aí ele estava muito disfarçado. Como eu já sabia, porque ele me contava antes, até para eu poder passar, né, para quem fosse fazer a cobertura de carnaval para a Globo, o que ia ser a comissão de frente da Mangueira, eu já sabia que ele ia vir vestido de Moisés. Ele estava completamente disfarçado. Então eu fui a primeira repórter a entrevistá-lo. Quando todo mundo viu que tinha uma câmera, quem é esse cara que ela está entrevistando, né? E aí, é a comissão de frente da Mangueira, Carlinhos Jesus e tal. Então tinha umas vantagenzinhas assim que ficavam ao meu favor. Mas era muito bom, eu adorava. Nossa, e meu pai ficava em casa vibrando, né? Babando lá. Parece que seu pai teve uma importância aí também, né? Ele te deu uma ajudinha, não foi? Nossa, muito. E eu sempre que tinha alguma dúvida, um compositor tal, mas ele fez qual samba, né? Então, no meu processo de estudo até chegar ao dia do carnaval para cobertura, eu tinha essa ajuda do meu pai, assim, sempre tive. O meu pai, eu acho que é o meu maior crítico. Ele é aquele que fala assim, não gostei muito do que você falou hoje, acho que não pegou bem. Às vezes nem faz muito sentido o que ele fala, né? Às vezes né, ele não domina o assunto televisão, mas ele domina o assunto Vanessa, digamos assim. E o assunto samba. Também. Mas hoje, eu digo, no Sport TV, ele tem uma abordagem interessante. Ele assiste e ele fala mesmo, eu não gostei, essa roupa não ficou boa, então eu achei que você não falou bem sobre isso, você podia ter feito aquela pergunta. Ele é meu maior crítico, é ótimo, porque ele fala a verdade, né? Então... Falando ainda de carnaval, como é que foi essa história lá de Paquetá? Você, tua irmã, os primos, fizeram uma ala inteira de uma... Nossa, Paquetá é um marco na minha vida. A minha família é muito grande, família árabe, né? De pai e mãe. Então eram 10 casas, né? De avós, ou seja, então eram os avós com seus filhos e seus netos, né? Então imagina quantos primos eram, tipo 32 primos, 32 bicicletas. E a gente, sempre no carnaval, a gente fazia uma ala, que a gente ia no Saara, comprava a fantasia, a gente fazia a fantasia. Então tinha fantasia que a gente confeccionava, que a gente rasgava, pegava uma blusa preta, uma camiseta preta, pichava, botava umas correntes, óculos escuros e tal. Então a gente produzia, e isso era fantástico, né? Colava aqueles espelhinhos no colã e tal, e a gente desfilava lá no bloco, a gente tinha uma ala no bloco, e todo ano a gente fazia uma fantasia igual, né? E isso, assim, é muito marcante na minha história, eu posso dizer que a minha infância foi fantástica. Como é essa tua relação com seus amigos? Quem foram os amigos que te influenciaram ou que estiveram do teu lado, assim? Os amigos verdadeiros são aqueles amigos que você traz de longa data, que vão estar contigo nos momentos bons e nos momentos ruins, né? Então são poucos, são aqueles que você conta no dedo, né? São seus amigos de fé, aquele irmão camarada que você vai chorar e falar, caramba, deu tudo errado, não era pra ser assim. E assim, eu tenho poucos, mas grandes amigos, né? Uma delas é a Letícia. A Letícia é uma amiga da época da faculdade, uma amiga que eu trago de longa data. Ela acompanhou toda a minha história, né? Quando eu a conheci, eu estava no rádio ainda, então ela sabe toda a minha história de casamento, descasamento, de namorados e de sucesso ou não no trabalho. Essa história? Não, tudo. Ela é minha amiga de fé, irmã camarada. Então vamos ver essa história? Vamos saber essa história se é verdade? Vamos ver ali. Eu fico até emocionada de estar aqui diante, né, de você, né, amiga, falando algumas coisas que eu sei muito bem, mas que talvez o público, né, não tenha esse privilégio que eu tenho. Vamos colocar aí 20 anos de amizade, né, então eu acho que eu tenho uma boa leitura para fazer de você. Vanessa Richa é uma pessoa muito especial, muito batalhadora, que eu tive a oportunidade de conviver durante 4 anos de faculdade. Sempre sabia o que queria naquele momento. Desde o início, enquanto as pessoas estavam lá simplesmente fazendo a faculdade, ela já estava numa dinâmica assim, intensa em relação a estar fazendo cursos de locução, muito guerreira, muito generosa, muito amiga, muito parceira e muito família, né? Eu tenho a oportunidade de conviver aí com todo mundo, sei bem o que eu estou falando. Um beijo enorme para você, te desejo o melhor dessa vida, que você continue sempre assim, firme, determinada, toda comprometida com as suas coisas, em todos os âmbitos, que eu não tenho dúvida de que você, né, só tem a galgar muito mais do que você já galgou até então. Um beijo grande. Ai, não estava combinado fazer chorar, não. Nossa, a Letícia é muito amiga, ela é muito parceira. Ela é exatamente igual a mim. Ela fala assim, ela é toda, né, fala rápido, gesticula demais, ela é
é como se ela fosse minha irmã. Ela é muito parecida comigo. E eu falo isso pra ela, eu falo, amiga, a gente é muito parecida. Enfim, é uma amiga, assim, de fé, é quem eu conto, é quem eu confio. É aquela que você fala assim, não vou contar isso pra ninguém não, que eu tenho vergonha. Aí eu conto pra ela, sabe? Legal, legal. Por falar em amigos, tem mais gente querendo falar com você. Falar sobre a Vanessa profissional é falar de um exemplo, né? Vanessa é dedicada, não se acomoda com o talento, né? Você nasceu pra coisa, né, Vanessa? A televisão tem muito disso, você tem que nascer com o talento para fazer televisão, tem que ter carisma. E acho que a sua principal qualidade é não se acomodar com o talento. Você, mesmo talentosa, carismática, é dedicada, trabalhadora. Você é um exemplo. Trabalhamos 5 anos juntos no Sport TV News e até hoje é uma das minhas grandes amigas. Uma pessoa presente. Nós passamos por momentos pessoais difíceis, fomos suportes um para o outro. Uma experiência bacana te conhecer, Vanessa. Pessoa divertida, bem-humorada, alto astral, companheira, presente. Falar de Vanessa amiga, na verdade, mais de qualquer coisa é agradecer. Viu, Vanessa? Muito obrigado por me dar essa oportunidade, esse privilégio de ser minha amiga, tá bom? Bom demais ter trabalhado com você, te conhecer, contar contigo. Beijão pra você, Vanessa. Quando eu entrei no Sport TV, eu não tinha o domínio do assunto como eles têm lá, né? Então o Escobar foi um cara, assim, muito parceiro, né? Eu nunca tive vergonha de dizer, cara, não sei esse assunto assim, me explica isso que eu não tô entendendo. Por que funciona assim? Por que a regra é assim? Ou por que acontece, né? Eu não tinha um domínio como eu tinha de política e economia na Globo News, né? Então o Escobar é assim, é aquele parceirão, é aquele cara que eu conto nos piores e nos melhores momentos. Nossa, como é bom poder contar com ele. Eu tô assim. Acabou. Então, enquanto a Vanessa se recupera aqui da emoção, a gente vai aproveitar e vai para um rápido intervalo. Já voltamos. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do Vida Vivida, hoje conversando com a jornalista Vanessa Risch. Vanessa, qual é a sua relação com o Galvão Bueno? Melhor possível. Nossa, o Galvão é um cara, assim, muito especial, é uma pessoa que me dá muita força. Logo que eu soube que eu ia narrar, antes mesmo de entrar no ar, antes de começar a acompanhá-lo, eu cheguei pra ele e falei assim, oi Galvão, prazer, eu sou Vanessa, eu trabalho na Globo News e existe um projeto para que eu me torne uma narradora, eu queria muito contar com a sua ajuda, eu vou começar a te acompanhar. Nossa, ele foi assim e é até hoje um cara que me dá muita força. Eu acho o Galvão um talento, eu acho que não tem ninguém parecido que chegue perto da emoção que ele passa, do talento que ele tem. Amo todos os meus amigos narradores, mas realmente o Galvão é um cara muito especial. É um cara que nas minhas férias eu falo, Galvão, tô indo... Ele mora em Mônaco, né? Tô indo aí e tal. Eu encontro com ele no aeroporto, ele me dá várias dicas, enfim, fui visitá-lo. Ele é uma pessoa, assim, talentosíssima e que me ensina muito, muito. Vanessa, falar de família. Como é a tua família? Te apoiou? Ela esteve sempre do seu lado? Como é? Foi difícil o início. Eu comecei a trabalhar na Rádio Universidade. Nossa, esse processo foi difícil, porque meu pai não aceitava, assim, não tinha orgulho. Ele só foi ter orgulho quando eu fui pra Rádio Cidade, que era o sistema JB de rádio, aquele prédio todo bonito, encerado, aquele chão preto, lindo e tal. Aí sim, meu pai, minha filha é do sistema JB de rádio. Aí ele começou, a ter um pouco de orgulho, porque a primeira rádio eu falava que não funcionava direito, que tinha que botar bombril na antena pra pegar. Então, assim, nesse início foi difícil. Mas depois, hoje, nossa, eles são, assim, os meus maiores críticos, meus maiores fãs. A minha família, sou eu e mais 2 irmãos, nós somos muito, assim, muito unidos, muito amigos, sabe? Isso a gente tem muito orgulho, de ser muito amigo. Falar em irmão, tem alguém querendo falar com você. Oi, irmã, é muito bom estar aqui participando dessa homenagem para você. Queria, falar um pouco de você como irmã, como profissional, como mulher, essa pessoa capaz. Você sempre foi uma pessoa muito carinhosa, muito amiga, muito dedicada. Lembra no sítio da Tia Ida, a gente brincando também, você já tinha aquela câmera de vídeo imensa e que você começou a testar e a entrevistar todos nós como se já fosse uma profissional. E com certeza pela tua determinação, pela tua capacidade, você chegou onde você está, você é uma sumidade, você é reconhecida por todas as pessoas. É muito gostoso a gente chegar na rua e as pessoas se cutucarem e eu falar, nossa, eu tenho uma irmã famosa, eu te amo, muito bom. Vanessa, eu desejo para você um mundo inteiro de felicidade, sempre com o caminho que Deus escolheu para você, sempre com a proteção
de Maria, com muita saúde, com muita felicidade, que tenho certeza que você vai alcançar aquele teu desejo mais profundo lá dentro do teu coração, porque Deus tem um plano de amor para você e a gente vai estar sempre aqui cuidando para isso acontecer. Conta comigo. Ô, irmã, também te amo. Beijo. Nossa, minha irmã é muito parceira. Minha irmã é assim, a gente viveu um momento muito difícil com ela. Minha irmã tem 1 ano que ela sofreu um acidente, ela quebrou a coluna em 3 partes e não dá, né? Assistindo ela assim, não dá pra acreditar que ela tem todos os movimentos, que ela tá normal. E foi um momento muito duro, muito difícil. Ali a gente viu a união dos irmãos, sabe? Meu irmão me ligar e falar: Vanessa, a Gisele sofreu um acidente, ela tá internada, ela vai ser operada, pode ser que ela não sobreviva. E o melhor quadro era ela ficar tetraplégica e a minha irmã não ficou, ela tá aí viva. Então, assim, a gente sempre foi muito unido e nesses momentos difíceis eu acho que você vê a união maior ainda, sabe? Tem mais presente para você. Enquanto houver sonhos, enquanto houver ideais, enquanto houver objetivos, certamente estará você correndo atrás dele. Ah, Vanessa, eu quero que você prossiga e que encontre dentro desse caminho todo que você está buscando, a sua felicidade. Porque isso é mais importante do que qualquer profissão, do que qualquer sucesso. Chega uma hora que é difícil a gente falar, mas você faz muita falta nessa casa. A sua alegria enche a casa. Então, meu beijo no fundo do seu coração. Oh, minha mãe querida, também te amo muito. Realmente, quando eu chego na casa dos meus pais, eu grito: família! E é isso, é família. Acho que família é o alicerce, né? Hoje você pode estar muito bem, né, na tua vida profissional, amanhã você não tá e você vai contar com a sua família, né? A família é a base de tudo. Graças a Deus eu tenho uma família que me apoia, que é parceira, que eu posso contar nos bons momentos para brindar e comemorar e nos momentos ruins para me ajudar a levantar. E essa é a minha família, a família Cubarris. Como é o seu dia a dia? Quais são seus novos projetos? Então, eu dou aula, né? Eu adoro dar aula. Eu tenho um curso para formar jornalistas, para formar apresentadores e repórteres, narradores. Então é um desafio muito legal, eu descubro vários talentos, né? Alguns já estão até no ar e isso é um orgulho para mim. Adoro passar o que eu sei, então isso eu acho que é um dom, né? Dar aula é um dom. Todo mundo deveria ensinar o que sabe, né? E eu acho que eu tenho essa oportunidade. E quero muito, 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 é um projeto pessoal, ter filhos, né? Eu acho que durante muito tempo eu me dediquei à minha carreira e deixei um pouco de lado, né? Minha vida pessoal, casei, me separei, acabei não tendo filhos, mas é um projeto que eu tenho muito forte ainda dentro de mim, assim, é uma coisa que eu vou chegar lá. Manda uma mensagem para quem está te ouvindo. Siga o seu talento, acredite em você, porque é só assim que a gente vai realizar os nossos sonhos. Por menor que seja o espaço que você tenha, faça dele o melhor, porque alguém vai ver. Boa sorte. Bom, Vanessa, infelizmente a nossa conversa está chegando ao fim. Adorei. Foi um prazer receber Adorei. você aqui. Obrigada, universidade, por todo esse presente aí. Nós que agradecemos. E este foi o Vida Vivida de hoje. Se você quiser entrar em contato com a nossa produção, envie um e-mail para tvuniversidade@universidades.br. E para rever nossos programas, acesse o site www.universidadecomc.edu. Até o próximo Vida Vivida. Tchau!